vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Na semana passada eu me prendi na primeira parte do versículo, que é essa primeira parte sublinhada. Tem o número 1, aí vem o versículo sublinhado: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Na primeira semana a gente entendeu que quem ama se dá. Hoje eu falei essas três coisas contando com a de hoje na rádio, e uma pessoa mandou um e-mail dizendo: pastor, quero agradecer pelas 3 palavras que o senhor disse agora. Primeiro, que quem ama se dá, né? Quem ama se dá. E a gente tem esse exemplo do próprio Deus, que amou o mundo de tal maneira que se deu, que se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a segunda parte, irmãos, da mensagem é esse privilégio de, puxa, mesmo não amando, fomos amados e chamados de filhos. E é tão gostoso, né? Porque Deus amou uma pessoa que não retribuiu em momento algum aquele amor que Ele estava dando. E eu falei aqui na reunião que entre amor de homem e mulher, a pessoa exige um retorno. E eu falei da reciprocidade, né, da mutualidade. Eu dou, eu quero receber. Eu amo, quero ser amado. Se não houver essa reciprocidade, esse relacionamento não vai chegar longe. E eu já vi um caso desse jeito, pelo menos um caso, né? E a pessoa disse, até conversando com a minha esposa, irmã Jeane, não deu. Não deu porque 19 anos, só eu me dando, só eu me entregando, só eu dizendo, só eu falando. E de lá para cá nada, de lá para cá nada, de lá para cá nada, ninguém aguenta. Então, se não houver o toma lá, dá cá, a reciprocidade, eu amo, quero ser amado, vai acabar, infelizmente, como acabou esse relacionamento. Com Deus não. Ele nem esquentou se eu amasse a Ele ou deixasse de amar. Ele me amou muito. Me amou muito, 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 com todo o amor que Ele tem, porque Ele amou, porque Deus é amor. E Ele amou tanto, 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 Ele foi tão insistente, tão perseverante, porque o nosso Deus é um Deus perseverante, e Ele foi me amando tanto, isso inclui você e toda a humanidade, amando tanto, 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 que chegou uma hora que eu comecei a amar Ele. E hoje eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Que coisa bonita. Então amar é se dar sem querer receber nada em troca. A recompensa Deus vai dar, em nome de Jesus Cristo. Então ame, mas ame com todas as forças, e não espera nada não, irmão, porque a Bíblia diz que o mundo faz isso. O mundo dá emprestado, querendo receber. Não queira receber, dê, irmãos. Ame, ore, lute, clame, persevere, seja como Deus, que nunca desistiu de nós. Nunca desista da sua bênção. Aí vamos para a segunda parte da mensagem, que é a parte sublinhada, a segunda parte sublinhada, que diz assim: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Está aí em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, e aqui vem algo maravilhoso, porque, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Olha para mim aqui, essa palavrazinha conhecer, olha para mim, quem está me vendo fala amém? Amém. Essa palavra conhecer, no meu dicionário e no seu é igualzinho. Sabe o que significa conhecer no dicionário? Lê aí, está aí, na sua folha. Está aí na sua folha. Quem leu fala amém? Sabe o que é? É relação. Relação sexual. Eu pego um jovem que fala: hoje, o pastor, queria que o senhor apresentasse o meu noivado, o meu namoro, né, meu compromisso. Aí eu trago os dois aqui, e a gente costuma dizer: fala alguma coisa do seu coração. É isso ou não é? Fala. E o rapaz fica lá, né? Aí eu te amo.
Fala você, moça. Eu também. Aí quando eu ouço isso aí, eu falei, caramba, para dizer eu te amo, é muito profundo, irmãos. Porque só ama quem conhece. Conhecer é intimidade. É isso aí, que está no dicionário. Relação sexual. É algo muito íntimo, irmãos. Na hora que eu acabei a reunião aqui de tarde, eu estava com alguns pastores lá embaixo, eu falava a respeito disso. Essa intimidade permite um conhecer o outro a fundo. Preste atenção no que eu estou falando para você. Nenhuma moça pode levantar aqui e dizer que me conhece. Eu não dormi com ela, eu não vivo com ela. Nenhuma mulher que está aqui pode dizer que me conhece. Eu nunca deitei com você, nunca dormi com você, nunca vivi com você. Você não me conhece. Quem me conhece é a pessoa que está comigo há 19 anos. E eu permiti, eu me dei para ela, eu me entreguei para ela como se dissesse, pode me conhecer. Então essa pessoa me conhece perfeitamente. Houve um caso sério, triste, de uma pessoa, de um homem, que acabou traindo a esposa, e aquilo foi descoberto, e o chefe dele, chegou para ele e falou assim, vem cá, e falou de uma particularidade íntima, que a amante mencionou, uma particularidade no corpo dele. Você tem? Ele disse, tenho. Puxa, que triste, irmãos. Triste por quê, pastor? Poxa, o único homem que a minha esposa viu, sou eu. A única mulher que eu vi é minha esposa. Ela me conhece, a nossa intimidade dá essa liberdade. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Não entra na cabeça do mundo, não entra na cabeça do mundo, né? A grandiosidade de Deus, o que Ele é capaz de fazer, não entra. Ele olha para você e aquilo assusta, você é quase que irreconhecível. Eu falava isso aqui, Deus entrou, o amor entrou em nós e tirou de nós tudo que é sujeira, aquilo que deformava o homem, que deformava o velho Josias, e as pessoas olham e dizem, nossa, você está diferente. Não acredito que você agora é crente, não acredito que agora você não sai com outras mulheres, não acredito que você é fiel a uma mulher só. Não vem com essa conversa para cima de mim. Quer ver um exemplo disso? É um homem, uma pessoa que cometeu a maior atrocidade, que a gente vê isso toda hora na televisão, e essa pessoa lá na frente a gente fica sabendo que ela conheceu Jesus. Quando a gente vê isso, a gente até louva a Deus. É possível? É possível, em igreja, uma pessoa que comete a maior atrocidade, de uma hora para outra, lá dentro do presídio, conhecer Jesus, ter a vida transformada, é possível isso? Quando você fica sabendo disso, qual é a sua reação? Glória a Deus, meu Deus, obrigado Jesus. Só que o mundo não entra, e ela vê aquilo ali e fala assim, você é um sem vergonha, ele está se escondendo atrás da religião agora, sem vergonha, safado. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Não entra. O mundo não conhece a Deus, irmãos. Não sabe do que Ele é capaz. E eu disse hoje, nas reuniões, em todas elas, que conhecer a Deus é colocar a mão no fogo por Ele. Quando você conhece, quando você se torna íntimo, você põe a mão no fogo, irmãos. Se você pegar lá o 1 Coríntios 13, vai ver que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo confia, não arde em ciúmes. Esse é o amor. Eu amo a minha esposa, e por ela eu ponho a minha mão no fogo.
pastor, por ela, eu conheço ela, irmãos. Eu não ponho a mão no fogo por você, não te conheço. Como você não pode colocar a mão no fogo por mim, você não me conhece. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque nós não somos íntimos, irmãos. Eu estou aqui, você me respeita, eu respeito você, mas nós não somos íntimos. Eu não te dei essa liberdade, como você também não me deu essa liberdade, e nem quero. O que eu quero que você entenda é que quando a mocinha chega aqui e fala, eu te amo, não é assim, irmãos. Ela pode ter um sentimento muito forte, ela pode gostar muito, agora amar só quando se conhece. Enquanto não se conhecerem, não pode dizer eu te amo. Você pode gostar muito, irmãos, pode ter um sentimento muito forte, mas amor é só quando tem intimidade. Jesus, João capítulo 8, 55, Jesus falou para uns bando de fariseus, está aí, o versículo está aí, eu já marquei para você aí. Jesus falou para eles assim, ó, eu conheço o Pai. Jesus mente. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, porque Ele é a verdade. Ele disse, eu conheço o Pai. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Jesus disse, eu conheço o Pai. Se Ele falou que conhece, Ele conhece mesmo, irmãos. Contrário de muitos de nós, que diz que conhece, mas não põe a mão no fogo por Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 de Daniel. Você conhece a história? O rei cria uma imagem e cria um decreto, uma lei, que todos que ao ouvirem qualquer sorte de instrumento, deveriam, aonde estivessem, no banho, na rua, fazendo compras, né, em cima da árvore, em qualquer lugar, tinha que parar e se prostrar diante da imagem que ele havia criado. Chegou a notícia que 3 rapazes não se curvaram, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei pediu para que trouxesse a presença dele, e vieram os 3. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que na hora que tocou a buzina, o saltério, a gaita de fole, vocês não se curvaram diante da minha imagem? É verdade, ó rei. Então eu vou dar uma chance para vocês. Vai tocar de novo, e se vocês não se curvarem, está vendo aquela fornalha ali? Estou. Ela foi aquecida 7 vezes mais, eu vou jogar vocês lá dentro. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha, o Deus a quem nós servimos, ó rei, pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Sabe o que é isso? Isso é conhecer Deus demais, irmão. É colocar a mão no fogo e falar assim, pode fazer o que o Senhor quiser, eu sei o que Ele é capaz. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sei do que Deus é capaz. Ele nos livra da tua mão, da tua fornalha. E se Ele não livrar, que não é o que acontece, mas Ele diz, se não livrar, mesmo assim a gente vai continuar aqui. Tocou a buzina, ninguém se curvou, foram jogados e Deus honrou. Você conhece a história. Mas o que eu quero que você pegue é essa parte, que quem ama, quem ama de verdade, confia. Põe a mão no fogo. Saio todo dia da minha casa, deixa a minha esposa. Como eu saio também, fico longe dela. Você não pode dizer que eu conheço a Deus, se você não põe a mão no fogo, se diante dessa situação, você não acredita que Ele pode fazer alguma coisa por você. Um outro exemplo, Mateus 16, abra a Bíblia. São referências que estão aqui, tá? Todas elas que eu falei agora estão aqui. Logo abaixo aí do versículo sublinhado, Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então olha aqui para mim, irmãos, olha para mim. O mundo não nos conhece, não entra na cabeça deles essa transformação, o Josias estar desse jeito. Por qual motivo? Porque não conhece a Deus, não sabe do que Ele é capaz de fazer, de transformar o pior facínora da terra numa bênção para a glória dEle. Isso não entra na cabeça do homem. Então o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. A gente sabe do que Deus é capaz. Jesus vai e pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Para eles, eu sou quem? E disseram, para eles, o Senhor é Jeremias, Elias, ou um dos profetas, quer dizer, mais um. Para eles o Senhor é mais um. Para eles o Senhor não passa do filho do carpinteiro, só isso. Eles não veem o Senhor de outra forma, eles olham para o Senhor como mais um. Jesus disse: vós, quem dizeis que eu sou? Então, não é surpresa nenhuma para Jesus se não entra na cabeça do mundo, se o mundo não o reconhece como Senhor, como Deus. Isso não é surpresa para Deus. Tira ele de lado. E vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, que dizem que me amam, que dizem que acreditam em mim, para vocês eu sou quem? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então parabéns, Simão, puxa vida, até que enfim você me viu como Deus. O mundo não nos conhece, não aceitam essa mudança, a sociedade não aceita. Puxa, a gente faz um bem tão grande à sociedade. O sujeito que fumava para de fumar, que roubava para de roubar, passa a ser uma pessoa digna, paga os seus impostos. São os filhos de Deus que quer fazer tudo certinho. Poxa, quando o Nabucodonosor lá viu os três passeando e tinha um quarto andando no fogo, mandou na hora, falou: tira os quatro, tira os três, e fez um decreto que todos adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era para as nossas autoridades olharem para nós e falar: o Brasil tem que servir o Deus dos crentes. Por quê? Porque é um povo que não vai roubar mais ninguém, é um povo que respeita o próximo, é um povo que trabalha, que consome, é igualzinho os outros, só que honesto, só que santo, só que de Deus. A gente faz um bem tão grande, mas eles não aceitam, isso não entra na cabeça deles, porque não conhece a Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Então, para Deus, pouco importa se o mundo vê Ele como Deus ou não, Ele quer saber de você. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus, você precisa aprender a conhecer Deus. E eu dizia que o triste, irmãos, não é nem saber que aquele povo que está lá fora não conhece a Deus. O mais triste ainda é saber que aqui no nosso meio tem pessoas que não conhecem a Deus. Diz aqui 1 Coríntios 15, 34. 1 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Você ouviu isso aqui, irmãos? Infelizmente, alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E o apóstolo disse: digo isso para a vergonha vossa, que isso é uma vergonha.
É uma vergonha a gente ocupar esse lugar aqui e não conhecer Deus. Você lembra o que é conhecer? O que significa conhecer? É uma intimidade, é um relacionamento que só pode acontecer quando só acontece na vida do homem quando ele se casa. Quando ele se casa, aí ele vai conhecer aquela pessoa de verdade. Vai colocar a mão no fogo por ela, vão ser íntimos. Na hora que a gente começar a orar aqui, como foi de tarde, eu falei, entra no quarto de Deus. Ele tem se permitido conhecer. Não seja tímido, irmãos. Temos que conhecer Deus. Jesus falou, eu conheço o Pai. Se eu disser que eu não conheço, eu estarei mentindo como vocês, que dizem que conhecem, mas estão querendo me matar. Dizem que conhecem, mas não acreditam que Deus pode restaurar aquele casamento. Dizem que conhecem a Deus, conhece nada, irmãos. Você não conhece a Deus. Você que diz que conhece a Deus e não acredita que Ele pode salvar o seu casamento, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus, você que diz tanto aí que acredita em Deus, você não acredita, irmão, porque você não acredita que Ele pode prosperar você. Você não conhece a Deus, que pena, irmãos. Isso para vergonha vossa, diz a Bíblia Sagrada. Vou repetir o versículo principal, 1 João 3,1. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Aí cai a responsabilidade também de se esforçar para apresentar Jesus até aqui dentro, irmãos. Lá fora, muito, mas aqui dentro também. Tem uma passagem aqui de João 14, 9, aí embaixo, logo abaixo do que a gente estava estudando, tem algumas referências aqui, responsabilidade a nossa. Aí fala que Filipe chegou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus falou aqui, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quer dizer, Filipe era um cara que andava do lado de Jesus. Como nós estamos aqui, andamos do lado de Jesus. Só que não conhecemos Jesus. Só que não conhecemos o Pai. Não esquece essa palavrazinha, conhecer, não, irmãos. Isso leva à intimidade. A gente não conhece Deus na intimidade. Aí, meu irmão, vai ficar difícil. Por quê? Porque só quando você se torna íntimo, conhece de verdade, você põe a mão no fogo, irmãos. Que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, pode fazer o que o Senhor quiser, rei. Quer jogar na fornalha? Joga, mas o Deus a quem nós servimos nos tira da tua mão e da tua fornalha. Você colocar a mão no fogo. Você está doido? Fala, pode fazer, rei. Faz o que você quiser. A gente sabe da capacidade de Deus. Se o mundo não sabe, problema dele, mas eu sei. Se o mundo não crê, problema dele, mas eu creio. Se o mundo não acredita que pode haver uma transformação, problema do mundo, eu creio. É isso que Deus está esperando da gente, irmãos. Então nós aprendemos, irmãos, que amar é se dar de tal forma que a gente não vai querer nada em troca. Mas amar também é conhecer, irmãos. É conhecer na intimidade o Deus Todo-Poderoso. Conhecer tanto Ele, que a gente vai desafiar. Vai colocar a mão no fogo e vai dizer assim, quero ver quem é maior. Se é você, Satanás, ou se é o Deus que eu conheço. A gente precisa conhecer Deus, irmãos. Jesus falou para a mulher samaritana, se tu conheceras quem é que te pede, dá-me de beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ela não conhecia, ela não sabia, como muitos de nós não sabemos. Não estou nem falando mais das pessoas lá fora, estou falando de nós. A gente precisa conhecer Deus.